Por que os vampiros continuam sendo figuras tão marcantes no cinema? De monstros aterrorizantes a anti-heróis sedutores, essas criaturas evoluíram ao longo das décadas e refletem não apenas nossos medos mais profundos, mas também nossos desejos mais ocultos. Continue comigo nessa jornada pela história dos vampiros nas telas e descubra como eles se tornaram um reflexo de nós mesmos. Desde os primórdios do cinema, os vampiros foram mais do que simples monstros. Eles sempre carregaram um simbolismo poderoso, representando temas universais como imortalidade, desejo e poder. Mas o que torna essas criaturas tão irresistíveis para o público? É o que vamos explorar neste episódio. Bem-vindos ao Película, eu sou Daniel Pinheiro e este é o terceiro e penúltimo episódio de Sangue e Sombra, esta série que explora o universo dos vampiros. Antes de iniciarmos, um recado super rápido e muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque isso ajuda e muito a chegarmos em outras pessoas que, assim como você, curte conteúdos como esse. Conto com você, muito obrigado. No início do século XX, os vampiros eram retratados como seres grotescos e aterrorizantes, encarnando os medos mais primitivos da humanidade, e isso foi contado no primeiro episódio. O Conde Orlok, com sua aparência cadavérica e movimentos inquietantes, era uma personificação do medo da morte e da doença. Temas especialmente relevantes em uma época marcada por pandemias e guerras. O silêncio do cinema mudo amplificava o terror. Sem palavras para suavizar a experiência, o público era confrontado diretamente com a imagem perturbadora do vampiro como um predador implacável. Nosferatu inaugura o gênero de horror vampiresco no cinema e estabelece o vampiro como um símbolo de ameaça existencial. Episódio número 3. O reflexo do nosso medo. Com a chegada do sol ao cinema, os vampiros começaram a ganhar camadas de complexidade emocional, e a presença de Bela Lugosi nas telas imortalizou a imagem do Conde Drácula em Drácula de 1931, trazendo ao personagem um charme hipnótico que contrastava com a sua natureza predatória. O ator trouxe para o público não só a imagem de um monstro, mas de uma figura sedutora capaz de atrair suas vítimas com elegância e mistério, antes de revelar sua verdadeira face. Nos anos 50 e 60, Christopher Lee assume a capa do vampiro em diversas produções da Hammer Films. Sua interpretação era marcada por uma intensidade sombria e uma presença física ameaçadora. Ele conseguiu equilibrar a brutalidade do vampiro com uma áurea de poder irresistível, redefinindo o arquétipo clássico para gerações futuras. Ao avançarmos para os anos 90, Entrevista com o Vampiro de 1994 trouxe uma abordagem revolucionária ao gênero. Este filme é baseado no romance de Anne Rice e explorou a moralidade dos vampiros e suas complexidades emocionais. Louis, papel de Brad Pitt, e Lestat, papel de Tom Cruise, exploraram o lado predador dessas criaturas, e ao mesmo tempo eram atormentados por dilemas existenciais e pela busca de significado em sua imortalidade. Esse foi um ponto de virada muito importante. Os vampiros deixaram de ser simplesmente vilões ou monstros para se tornarem personagens profundamente humanos, paradoxalmente mais próximos de nós do que nunca. Eles passam a refletir questões universais como culpa, solidão e a eterna luta entre instinto e razão. E por falar em questões ligadas ao lado mais humano do vampiro, o segundo episódio desta série é dedicado totalmente a este assunto. Com a chegada da saga Crepúsculo de 2008, os vampiros foram transformados em protagonistas românticos voltados para um público mais jovem. Edward Cullen, papel de Robert Pattinson, era muito diferente dos vampiros clássicos. Com personalidade sensível, protetor e apaixonado, características que marcaram uma nova geração em busca de histórias de amor sobrenatural.
Embora polarizante entre os críticos e fãs, Crepúsculo abriu caminho para uma nova onda de produções vampirescas, centradas no romance e na fantasia juvenil. Hoje, os vampiros continuam evoluindo tanto no cinema mainstream quanto no independente. Produções recentes têm explorado nuances ainda mais complexas desses personagens. Filmes como Garota Sombria Caminha pela Noite, de 2014, misturam gêneros e estilos para reinventar o mito do vampiro em contextos modernos e inesperados. Além disso, séries como Midnight Mass, de 2021, abordam temas religiosos e filosóficos através da lente vampiresca, mostrando como essas criaturas podem ser usadas para explorar questões profundas sobre fé, mortalidade e redenção. Além de personagens sobrenaturais, os vampiros são espelhos das nossas próprias contradições humanas. Criaturas que nos atraem tanto pelo medo quanto pelo desejo que elas despertam em nós. Seja assustando com sua monstrualidade ou seduzindo com seu charme fatal, eles permanecem fascinantes, porque refletem aquilo que muitas vezes preferimos esconder: nossos próprios dilemas sobre poder, desejo e mortalidade. Mas o mundo dos vampiros não gira apenas em torno de Drácula. Há outras nuances e histórias para serem contadas. E você vai ficar por dentro de tudo isso no último episódio, que vai ao ar na próxima quarta-feira. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem.